Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada, trabalhamos com o conceito de limites infinitos. Dizemos que um limite é infinito quando a função cresce ou decresce sem cotas quando x tende a um determinado número. Na aula de hoje, veremos o conceito de assíntota vertical, aplicando este conhecimento em exercícios retirados do livro Cálculo, volume 1, do Howard Anton. Se essa aula pode te ajudar, me ajude também, assistindo a videoaula, deixando um like e se inscrevendo no canal. Lembrando que o PDF desta aula estará disponível na descrição do vídeo, assim como um link com todos os materiais usados nesta aula. Dito isso, vamos aos estudos. Para a função cujo gráfico está na figura a seguir, encontre: letra A, limite de f de x com x tendendo a menos 2. Letra B, limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda. Letra C, limite de f de x com x tendendo a zero pela direita. Letra D, limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda. E letra E, limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita. E por último, letra F, assíntotas verticais do gráfico de f. Vamos iniciar encontrando o limite de f de x com x tendendo a menos 2. À medida que nos aproximamos de x igual a menos 2 pela esquerda, o gráfico de f de x cresce sem cotas. Esse comportamento se repete quando nos aproximamos de x igual a menos 2 pela esquerda. Então, limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela direita é igual ao limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela esquerda, que é igual ao limite de f de x com x tendendo a menos 2, que é igual a infinito. Na letra B, é solicitado o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Pelos segmentos de reta em vermelho, fica evidente que ao nos aproximarmos do ponto x igual a zero, o gráfico cresce sem cotas. Logo, letra B, limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda é igual a mais infinito. Letra C, limite de f de x com x tendendo a zero pela direita. Podemos notar que, à medida que nos aproximamos do ponto x igual a zero pela direita, a imagem de f de x se aproxima de y igual a 2. Sendo assim, letra C, limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é igual a 2. Na letra D, encontre limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda. Com a ajuda dos segmentos de reta em vermelho, note que quando nos aproximamos de x igual a 2 pela esquerda, o valor de y se aproxima de 2. Então, limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda é igual a 2. Na letra E, devemos encontrar o limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita. Mais uma vez, usando segmento de reta, nos aproximamos de x igual a 2 pela direita e podemos ver que a imagem é negativa e decresce sem cotas. Sendo assim, letra E, limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita é igual a menos infinito. Finalmente, na letra F, tocamos no tema desta aula. Sempre que ocorrer um dos seguintes casos: limite de f de x com x tendendo a pela esquerda é igual a mais ou menos infinito, ou limite de f de x com x tendendo a pela direita também igual a mais ou menos infinito, em cada caso, o gráfico de f de x ou sobe ou desce sem cotas, ajustando-se a uma reta vertical em x igual a a. A reta x igual a a recebe o nome de assíntota vertical. Como as assíntotas verticais são as equações das retas em que a função tende ao infinito, ou seja, menos infinito ou mais infinito, então as assíntotas deste exercício são
a reta x igual a menos 2, a reta x igual a 0 e a reta x igual a 2. E exercício resolvido. Vamos resolver outro exercício. Para a função cujo gráfico está na figura abaixo, encontre: letra A, limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela esquerda. Letra B, limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela direita. Letra C, limite de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda. Letra D, limite de f de x com x tendendo a 0 pela direita. Letra E, limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda. E letra F, limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita. E por último, letra E, as assíntotas verticais de f. Na letra A, limite de f de x com x de menos 2 pela esquerda. Ao nos aproximarmos de x igual a menos 2 pela esquerda, a função fica oscilando entre y igual a menos 1 e y igual a 1. Isso significa que não há limite. Sendo assim, letra A, limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela esquerda não existe. Letra B, limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela direita. Ao nos aproximarmos de x igual a menos 2 pela direita, a imagem da função decresce sem cotas. Então, letra B, limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela direita é igual a menos infinito. Com a aproximação pela esquerda de x igual a 0, fica evidente que a imagem se aproxima de zero. Logo, letra C, limite de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda é igual a 0. Letra D, limite de f de x com x tendendo a 0 pela direita. Pelo gráfico de f de x, podemos ver que quando nos aproximamos de x igual a 0 pela direita, os valores de y se aproximam de y igual a menos 1. Então, letra D, limite de f de x com x tendendo a 0 pela direita é igual a menos 1. Letra E, limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda. Quando nos aproximamos do ponto x igual a 2 pela esquerda, a função é positiva e cresce sem cotas. Sendo assim, letra E, limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda é igual a mais infinito. Letra F, limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita. Quando nos aproximamos de x igual a 2 pela direita, os valores de f de x se aproximam de 3. Logo, letra F, limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita é igual a 3. Letra G, as assíntotas verticais. A função tende ao infinito nas retas x igual a menos 2 e x igual a 2. E exercício resolvido. Revisando. Na aula de hoje, aprendemos o conceito de assíntota vertical. As assíntotas verticais do gráfico de f de x são as equações das retas em que a função tende ao infinito, ou seja, menos infinito ou mais infinito. Nossa aula termina aqui. Se gostaram dessa aula, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O canal Exponencial deseja a todos bons estudos e nos vemos na próxima aula.